Há momentos na vida em que a alma fala antes mesmo que o pensamento consiga compreender. Talvez tenha acontecido com você, ou com alguém muito próximo. Aquela manhã em que a pessoa acorda e, sem saber exatamente por quê, as lágrimas simplesmente começam a cair. Nenhuma notícia ruim, nenhuma discussão recente, apenas um choro silencioso, profundo, como se algo invisível tivesse tocado um lugar muito antigo dentro do coração. E então surge a pergunta inevitável: por que isso aconteceu? Carl Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E muitas vezes esse retorno acontece no território dos sonhos, quando o ego relaxa suas defesas e a psique finalmente encontra espaço para falar. O choro ao despertar não é fraqueza, não é confusão. É frequentemente um sinal de que algo profundo se moveu no interior da alma durante a noite. Um encontro silencioso entre o consciente e a sombra, entre aquilo que você acredita ser e aquilo que, no fundo, sempre soube que era. Existe um momento muito delicado no processo de individuação em que a alma começa a romper antigas ilusões. Máscaras caem. Papéis que antes pareciam seguros deixam de fazer sentido. E o coração percebe que passou tempo demais tentando ser o que o mundo esperava, enquanto sua essência permanecia esquecida nas profundezas da psique. Quando essa verdade começa a emergir, o corpo sente, a energia sente, o campo vibracional inteiro se reorganiza e, às vezes, a única linguagem capaz de expressar essa transformação é o choro que surge ao abrir os olhos pela manhã. Mas o que muitas pessoas não percebem é que esse tipo de despertar raramente acontece por acaso. Jung falava sobre sincronicidade. Aqueles momentos em que eventos internos e externos parecem se alinhar, como se o próprio universo estivesse sussurrando algo à nossa consciência. Aquele choro inesperado pode ser exatamente isso. Um sinal de que algo dentro de você cruzou um portal invisível. Uma parte da sua alma finalmente encontrou coragem para emergir das profundezas da sombra. E talvez não tenha sido por acaso que você encontrou este vídeo agora. Porque quando a psique começa a despertar, ela busca símbolos, respostas e espelhos que ajudem a traduzir aquilo que ainda não consegue ser dito em palavras. Então, antes de continuar, permita-se considerar uma possibilidade inquietante e, ao mesmo tempo, libertadora. E se aquele choro ao acordar não foi um momento de fragilidade, mas sim o instante exato em que a sua alma começou a lembrar quem você realmente é? Existe um território dentro da psique humana que quase nunca é visitado durante o dia. Um lugar silencioso, profundo, onde memórias esquecidas, emoções reprimidas e verdades não vividas aguardam pacientemente pelo momento de emergir. Carl Jung chamava esse território de inconsciente, não como um depósito caótico de lembranças, mas como um oceano vivo de símbolos, arquétipos e forças que continuamente tentam conduzir a alma em direção à individuação. E é justamente durante o sono que as portas desse mundo se abrem com mais intensidade. Enquanto o ego adormece, algo muito mais antigo dentro de nós desperta. A mente racional se dissolve, e então a psique começa a falar na linguagem que lhe pertence: imagens, emoções profundas e encontros simbólicos. Muitas vezes, aquilo que acontece nesse plano não pode ser traduzido imediatamente pela consciência, porém o corpo sente, o coração sente. E quando a pessoa acorda chorando, não é apenas um choro comum. É como se algo invisível tivesse tocado uma camada da alma que permaneceu protegida por anos. Jung observou que quando conteúdos da sombra começam a emergir, eles raramente chegam de forma suave. A sombra contém tudo aquilo que fomos ensinados a esconder, negar ou abandonar para sermos aceitos pelo mundo.
Sonhos intensos podem abrir portais para esse material psíquico esquecido, e quando a consciência começa a se aproximar dessas partes reprimidas, o sistema emocional reage. As lágrimas tornam-se uma forma de purificação psíquica, como se a alma estivesse liberando uma antiga pressão que já não pode mais permanecer no subterrâneo da consciência. Há algo profundamente sagrado nesse processo. Embora muitas pessoas interpretem esses momentos como fraqueza ou fragilidade emocional. Porém, na linguagem da psicologia profunda, esse tipo de experiência frequentemente marca o início de um movimento interno poderoso. É o primeiro sinal de que a psique decidiu parar de fugir de si mesma. Algo dentro da pessoa começa a se reorganizar. A energia psíquica muda de direção. E o que antes estava escondido começa lentamente a pedir reconhecimento. Talvez seja por isso que, ao acordar naquele momento, a sensação não era apenas tristeza. Muitas pessoas descrevem algo diferente, um misto de melancolia, alívio e mistério, como se uma parte da alma tivesse sido tocada por algo maior. Como se, por um breve instante, a pessoa tivesse atravessado uma fronteira invisível entre o que acreditava ser e aquilo que realmente é. E é exatamente nesse ponto que a jornada interior começa a se revelar de maneira mais profunda. Quando Jung falava sobre sonhos, ele dizia que eles não são simplesmente histórias aleatórias produzidas pela mente. Os sonhos são cartas enviadas pelo inconsciente. Mensagens simbólicas que carregam orientações para o processo de transformação interior. E às vezes, a intensidade emocional dessas mensagens é tão grande que a consciência desperta ainda imersa na energia psíquica que foi mobilizada durante a noite. Imagine por um momento que, enquanto o corpo dormia, algo dentro da psique encontrou uma imagem extremamente poderosa. Talvez um encontro com um arquétipo antigo, talvez um símbolo relacionado à ânima ou ao animus, ou até mesmo um confronto silencioso com uma parte da sombra que havia sido ignorada durante anos. Quando esses encontros acontecem no mundo simbólico, eles podem provocar ondas profundas no campo emocional. É importante compreender que o inconsciente não se comunica através da lógica racional. Ele se comunica através da emoção, da sensação e da experiência simbólica. Por isso, muitas vezes a pessoa acorda sem lembrar claramente do sonho, mas ainda carrega no corpo a energia psíquica que foi ativada. As lágrimas que surgem nesse momento são como ecos de uma experiência interior que ainda está tentando ser traduzida pela consciência. Na visão junguiana, esse tipo de despertar emocional pode representar um movimento importante no processo de individuação. A individuação é o caminho através do qual a pessoa se torna quem realmente é, integrando as partes da psique que foram fragmentadas ao longo da vida. E esse caminho raramente é confortável. Ele exige encontros com verdades internas que o ego muitas vezes preferiria evitar. Por isso, quando alguém acorda chorando sem uma explicação imediata, é possível que algo muito significativo tenha sido revelado no território dos sonhos. Não necessariamente algo negativo, mas algo verdadeiro. Algo que a alma precisava sentir, reconhecer ou liberar para continuar sua jornada de transformação interior. Existe um momento na vida de muitas mulheres em que o coração começa a perceber que passou tempo demais tentando sustentar relações que não refletiam sua verdadeira essência, tentando ser compreendida por homens que estavam emocionalmente distantes, tentando manter vínculos onde o amor parecia sempre depender de esforço, adaptação e silêncio interior. Na psicologia de Jung, isso muitas vezes está relacionado ao complexo do ânimos, a imagem inconsciente do masculino que vive dentro da psique feminina.
Quando esse arquétipo se forma a partir de experiências de rejeição, abandono ou frustração emocional, ele pode atrair repetidamente padrões de relacionamento semelhantes. A mulher passa a viver ciclos que parecem diferentes na superfície, mas profundamente idênticos na estrutura emocional. E é aqui que algo interessante acontece. A psique não tolera eternamente a repetição inconsciente. Em algum momento, ela tenta interromper o ciclo. E, frequentemente, esse chamado acontece através de sonhos intensos, emoções inesperadas e momentos de profunda sensibilidade. O choro, ao acordar, pode ser exatamente esse tipo de sinal. Não um colapso emocional, mas um despertar psíquico. Nesse instante, algo dentro da alma começa a perceber que não é mais possível continuar vivendo dentro das mesmas narrativas. O coração começa a sentir uma necessidade silenciosa de autenticidade. A energia feminina começa a buscar uma nova forma de presença no mundo, uma presença que não implora reconhecimento, mas que naturalmente o irradia. Quando essa mudança começa, o campo vibracional da pessoa se transforma. Jung nunca utilizou exatamente esse termo moderno, mas ele falava sobre como mudanças profundas na psique alteram completamente a forma como nos relacionamos com o mundo externo. A realidade começa a responder de forma diferente quando a consciência muda. Talvez seja por isso que tantas mulheres relatam experiências aparentemente inexplicáveis quando entram nesse processo de transformação interior. Sonhos vívidos, emoções profundas, encontros simbólicos, coincidências estranhas. Jung chamava esses momentos de sincronicidades, eventos em que o mundo interior e o mundo exterior parecem se alinhar de maneira misteriosa. A sincronicidade não é apenas coincidência. Ela surge quando algo importante está acontecendo na psique, como se a própria realidade começasse a refletir os movimentos internos da alma. Quando a consciência começa a despertar para sua verdade mais profunda, o universo parece responder com sinais, encontros e experiências que ampliam esse processo. O choro ao acordar pode ser uma dessas experiências liminares. Um momento de transição entre uma versão antiga de si mesma e uma nova consciência que começa a emergir. Algo dentro da alma percebe que certas histórias precisam terminar para que outras possam nascer. E mesmo que a mente ainda não consiga compreender completamente o que está acontecendo, o corpo sente, o coração sente. Existe uma sensação sutil de que algo foi liberado. Algo foi visto, algo foi finalmente reconhecido nas profundezas da psique. A partir desse momento, a jornada interior raramente volta ao estado anterior. Porque quando a alma começa a despertar, ela passa a buscar alinhamento com sua essência verdadeira. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que aquele choro inesperado, talvez não tenha sido tristeza. Talvez tenha sido o primeiro sinal de um profundo movimento de cura que já estava esperando, silenciosamente, há muito tempo dentro delas. Existe uma verdade silenciosa que Carl Jung observou repetidamente em seus pacientes. A psique humana possui uma inteligência própria, uma sabedoria profunda que opera muito além da mente racional. E quando essa inteligência decide que chegou o momento de transformação, ela começa a reorganizar experiências internas de maneiras que muitas vezes surpreendem o próprio indivíduo. O choro ao despertar pode ser um desses momentos em que a alma finalmente encontra uma abertura para se expressar. Durante anos, muitas pessoas aprendem a sobreviver emocionalmente através de adaptação. Elas se moldam às expectativas, silenciam partes da própria essência e aprendem a ignorar pequenos sinais internos que apontam para algo desalinhado. Porém, aquilo que é reprimido não desaparece.
Jung explicava que tudo o que é empurrado para a sombra continua vivo no inconsciente, aguardando o momento de retornar à consciência de alguma forma. Quando esse retorno acontece, ele raramente chega como uma explicação clara. Em vez disso, ele surge como emoção pura, um peso no peito, um sonho que parece mais real que a própria vida desperta, ou aquele choro inesperado que surge no momento em que os olhos se abrem pela manhã. Não porque algo externo aconteceu, mas porque algo interno finalmente encontrou passagem. Nesse instante, a psique está tentando integrar partes esquecidas da própria história. Fragmentos da identidade que foram deixados para trás em momentos de dor, rejeição ou silêncio emocional. A individuação começa exatamente assim, quando o ego deixa de resistir e começa a ouvir aquilo que o inconsciente tenta revelar. E é por isso que tantas pessoas descrevem esse tipo de experiência como profundamente misteriosa. Elas não conseguem explicar completamente o que sentiram, mas sabem que algo mudou. Como se um véu tivesse sido levantado por alguns segundos, revelando uma dimensão mais profunda da própria existência. Existe também outro aspecto importante que Jung destacava ao falar sobre esse tipo de despertar emocional. A psique não busca apenas curar feridas passadas. Ela também tenta orientar o futuro da alma. Sonhos, emoções intensas e símbolos que emergem do inconsciente frequentemente funcionam como bússolas internas, indicando caminhos que ainda não foram reconhecidos pela mente consciente. Talvez, durante aquele sono, algo dentro da psique tenha confrontado uma verdade que estava sendo evitada há muito tempo. Uma percepção sobre um relacionamento, uma compreensão sobre o próprio valor. Ou até mesmo a sensação de que chegou o momento de abandonar versões antigas de si mesma que já não correspondem mais à sua essência. Quando essas percepções começam a emergir, o sistema emocional reage de maneira poderosa. O coração sente antes da mente entender. As lágrimas se tornam uma linguagem da alma, uma forma de liberar tensões acumuladas ao longo de anos de silêncio interior. Isso pode ser especialmente verdadeiro para mulheres que passaram muito tempo tentando manter vínculos, onde o amor era incerto ou emocionalmente distante. A psique feminina possui uma sensibilidade profunda para os movimentos do vínculo afetivo. Quando algo dentro dela percebe que um ciclo precisa ser encerrado ou transformado, essa percepção muitas vezes surge primeiro no campo emocional. Jung falava que a alma sempre busca equilíbrio. Se uma pessoa passa muito tempo ignorando sua própria verdade emocional, o inconsciente eventualmente encontra maneiras de restaurar esse equilíbrio. Às vezes através de sonhos, às vezes através de encontros simbólicos e às vezes através de um momento inesperado de choro que parece surgir do nada. Mas o que torna esse tipo de experiência ainda mais intrigante é que, frequentemente, ela não vem acompanhada apenas de dor. Muitas pessoas relatam que depois daquele choro silencioso, ao despertar, algo dentro delas parece mais leve, como se uma camada antiga tivesse sido removida da psique. Essa sensação ocorre porque quando uma emoção reprimida finalmente encontra expressão, a energia psíquica que estava presa começa a circular novamente. Jung descrevia a energia psíquica como uma força vital que move a consciência em direção ao crescimento. Quando essa energia fica bloqueada por muito tempo, a pessoa sente estagnação emocional. Mas quando ela é liberada, algo dentro da alma volta a respirar. Talvez seja exatamente isso que aconteceu naquele momento. Não foi apenas um choro, foi uma abertura, um pequeno portal onde a psique conseguiu liberar algo que estava sendo carregado silenciosamente por muito tempo. E quando esse tipo de abertura acontece, algo curioso começa a ocorrer nos dias seguintes.
A pessoa passa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas sincronicidades começam a surgir. Conversas inesperadas, reflexões profundas, encontros que parecem ter um significado especial. Na linguagem de Jung, isso indica que o processo de individuação foi ativado de maneira mais consciente. A alma começa a reorganizar a vida externa para que ela reflita com mais fidelidade a verdade interior que está emergindo. É nesse momento que muitas mulheres começam a sentir algo difícil de explicar, uma mistura de sensibilidade, clareza e presença. Como se uma nova forma de energia estivesse começando a ocupar o espaço onde antes existia apenas dúvida ou esforço emocional. E talvez o mais importante seja compreender que esse processo não acontece contra você. Ele acontece a favor da sua alma. Cada emoção que emerge, cada lágrima silenciosa, cada sensação profunda que parece inexplicável, pode ser parte de um movimento muito maior da psique em direção à autenticidade. Porque, no fundo, como Jung dizia, a maior tarefa da vida não é agradar o mundo externo, mas tornar-se quem realmente se é. E, às vezes, o primeiro sinal de que essa jornada começou aparece exatamente naquele instante silencioso em que alguém acorda pela manhã e percebe que as lágrimas estão escorrendo sem uma explicação aparente. Talvez agora, olhando para tudo o que percorremos juntos, aquela cena inicial comece a ganhar um novo significado. A pessoa que acorda chorando não está quebrada, não está perdida. Na verdade, pode estar vivendo um dos momentos mais raros da jornada humana. O instante em que a alma começa a atravessar o véu das ilusões que sustentaram sua identidade por tanto tempo. Jung lembrava que a individuação não começa quando tudo está claro, mas quando algo dentro de nós se recusa a continuar vivendo na superfície da própria vida. Porque a verdade é que a psique sempre encontra uma maneira de nos chamar de volta para casa. Às vezes, através de sonhos intensos. Às vezes, através de encontros que parecem carregados de destino. E às vezes, através de um choro silencioso que surge no momento mais inesperado. Não como sinal de fraqueza, mas como um portal simbólico onde partes esquecidas da alma começam finalmente a retornar à consciência. Quando esse chamado acontece, algo dentro de nós muda para sempre. A forma como enxergamos o amor muda. A maneira como percebemos nosso próprio valor muda. Aquilo que antes parecia impossível de abandonar começa a perder força, enquanto uma presença nova, mais autêntica, começa a ocupar o espaço interior. É como se a alma dissesse suavemente: chegou o momento de viver de forma verdadeira. E talvez a pergunta mais importante não seja por que aquela pessoa chorou ao acordar. Talvez a pergunta real seja outra, muito mais profunda. Que parte da sua alma está tentando despertar neste exato momento da sua vida? Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um chamado silencioso para se tornar quem realmente é. E quando esse chamado começa a ecoar, ignorá-lo se torna cada vez mais impossível. Se este vídeo despertou algo dentro de você, talvez não tenha sido coincidência. Talvez tenha sido uma pequena sincronicidade no seu próprio caminho de consciência. Então permita que essa reflexão continue viva dentro de você. E se sentiu que essas palavras tocaram algo verdadeiro na sua alma, deixe um comentário compartilhando sua percepção. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por essas profundezas da psique humana. Porque às vezes, tudo o que precisamos para compreender nossa própria jornada é encontrar um espelho que nos lembre quem realmente somos.